Mas antes eu conto que a Jussara Soares trouxe uma apuração importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ela conversou com Silas Malafaia, que é pastor, completamente ligado a Jair Bolsonaro. E nessa conversa, Silas Malafaia sinalizou que não tem problema nenhum pela escolha de Jorge Messias, que não conhece muito bem, mas que é alguém aí que é evangélico e que poderia virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas quando a gente olha para o Congresso Nacional, tem uma divisão. Há muitos evangélicos que defendem o nome de Jorge Messias e que não são vinculados à esquerda, são vinculados à direita, mas há evangélicos também que são contrários. Eu conversei com a senadora Damares Alves e ela me disse que hoje o principal cotado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, é pouco conhecido na visão dela no universo evangélico. Na avaliação de Damares, Jorge Messias não seria indicado por ser evangélico, mas por ser um jurista de esquerda, integrante do Prerrogativas e por atuar no governo Lula. A ex-ministra dos Direitos Humanos e evangélica avalia que o critério que mais favorece o ministro da AGU para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal é apenas o fato de Lula confiar nele. Abre aspas o que me disse Damares. Eu não conheço pessoalmente o Messias. Apenas acompanho o trabalho que ele faz no governo. Ele é desconhecido do segmento evangélico. Ultimamente, ele tem se relacionado com alguns líderes evangélicos, mas é desconhecido, fecha aspas. Damares disse que mora em Brasília e mora há bastante tempo e não se lembra de ter falado pessoalmente com o Messias alguma vez. E finalizou, abre aspas, mas as pessoas do meu relacionamento que o conhecem gostam dele. Fecha aspas. Luiz, a gente tem observado, primeiro, essa questão dele ser evangélico é um fator que Lula se beneficia bastante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode quebrar algumas resistências dos conservadores ali no Senado Federal, é uma tentativa de Lula também de se reaproximar do movimento evangélico. Apesar desse fator, há a questão da diversidade no Supremo Tribunal Federal, que praticamente não é uma prioridade para Lula. Lula tinha dito que poderia indicar uma mulher, surgiu aí uma nova vaga que não era esperada e nem para essa vaga ele tem como favorito uma mulher. Não, Uribe, em movimentos de esquerda, inclusive, já começaram a circular uma série de listas, né, que colocam ali nomes de mulheres muito capazes, né, e que preenchem, sim, os requisitos de notável saber jurídico, reputação ilibada e idade superior a 35 anos. Então, assim, não é por falta de opção, é de fato uma escolha do presidente Lula deixar essa questão de gênero e raça em segundo plano nesse momento. O presidente tem dito, desde que assumiu a presidência da República em 2023, agora para esse terceiro mandato, que isso se tornou uma questão secundária, porque o que importa de fato para Lula é de fato nomear a pessoa, alguém, né, de sua estrita confiança. E as pessoas de estrita confiança do presidente Lula são todas homens, né? Então, por isso que na lista de cotados até entra ali o nome da Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, do STM, mas de fato, quem tem mais força hoje é mais uma vez um homem, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. No passado, Uribe, Lula costumava ouvir muito os seus aliados, né, os seus consultores jurídicos, sobre quem poderia indicar para o Supremo ali alguém que tivesse uma respeitabilidade, acadêmica, que tivesse um alinhamento com a pauta progressista que é definida pelo presidente Lula, mas na época também, né, nos primeiros mandatos de Lula, lá 2003 até 2010, o Supremo não tinha tanto protagonismo na correlação de força entre os poderes como tem hoje, né? E hoje uma vaga no Supremo se tornou um ativo político, né, para o presidente que faz a indicação. Tanto que, na época que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscava ali a reeleição, ele diria, olha, talvez ali eu consiga a maioria do Supremo, vamos ter a maioria do Supremo. Então, isso virou um ativo, né? Virou uma pauta, inclusive, de eleição. Então, Lula mudou um pouco esse perfil porque
sofreu algumas desilusões, né, no meio do caminho, né, Uribe? O ministro Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo PT, teve aquela condução do mensalão que desagradou o presidente Lula e os petistas de uma forma geral. Depois, uma decepção muito forte com o ministro Dias Toffoli, que tinha sido AGU de governos do PT e acabou dando decisões aí que impediram Lula, inclusive, de ir no velório de um familiar. Então, o que Lula quer é colocar alguém da sua confiança, de preferência alguém jovem que possa ficar no Supremo por muito tempo, garantindo essa perspectiva progressista na corte. E segundo o que eu pude apurar, só para concluir, uma expressão que eu costumo dizer aqui, porque representa bem essa discussão, Lula não acha que o STF, nesse momento, é o lugar para fazer política de diversidade. Isso fica para outras searas, para as políticas públicas do governo, mas para o STF, a prioridade número 1 é lealdade. É triste, né? Porque não é um puxadinho do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal. É preciso que você siga alguns critérios, além do notório saber jurídico, da idade, alguém que traga uma visão diferente dentro da Suprema Corte. É o que a gente falava das mulheres. Tem muita gente que fala, isso é besteira da imprensa. Não é besteira da imprensa. A justiça não é uma ciência exata. Não é só olhar o que está na lei e cumprir. Você tem uma série de interpretações conforme a Constituição Federal que são necessárias. E olhares diferentes de diferentes locais e gêneros são importantes. A gente está discutindo agora o quê? A descriminalização do aborto. O ministro, como você trouxe, vai trazer de novo, o Luiz Roberto Barroso, deve antecipar o seu voto. Será que não é importante ver como uma mulher pensa sobre esse assunto? Uma questão de saúde pública, uma questão também de desenvolvimento do feto. É preciso... No fim, são muitos homens decidindo sobre o futuro das mulheres também, né, Uribe? É isso, e é preciso ter olhares diferentes, é preciso que as pessoas pensem coletivamente, mas tenham um lugar de fala e um lugar de olhar diferente. Foi o que eu trouxe mais cedo de Damares Alves. Teve uma reunião ministerial que Sérgio Moro falava, por exemplo, da flexibilização do porte de armas. E aí Damares Alves levantou a mão e disse, os ciganos? Perguntaram o que tem a ver os ciganos com armas. E ela falou, porque os ciganos são itinerantes, eles não têm casa. Como você vai flexibilizar o porte de armas para quem não tem casa? E aí foi incluído, quando se discutiu esse assunto, os ciganos. É preciso ter alguém que tenha um outro olhar também sobre questões de justiça para tornar a justiça ampla e diversa que atenda a todos.